Luísio, está acontecendo neste momento uma coletiva com o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, e nós vamos acompanhá-la agora ao vivo. Judiciário. Uma primeira palavra de agradecimento, mais uma vez, e mais do que agradecimento, de reconhecimento e de parabenização ao povo brasileiro, que pela 7ª vez desde 1989 se dirige às urnas eleitorais do nosso país com ampla tranquilidade, com ampla calma, para escolher o futuro da nossa nação. Então, em primeiro lugar, registro este reconhecimento. E o agradecimento a todos os ministros dessa Corte, os seus servidores, os juízes dos tribunais regionais eleitorais e seus servidores, os juízes eleitorais em todas as zonas eleitorais de nosso país e os servidores da Justiça Eleitoral, bem como os 2,5 milhões de mesários que atuaram no dia de hoje para que nós pudéssemos ter essa concretização da democracia brasileira. As senhoras e os senhores já devem ter recebido as últimas tabelas relativas a alguns dados mais importantes de interesse dos meios de comunicação a respeito das eleições. E gostaria de destacar alguns fatos, alguns eventos. Primeiro, dizer do seguinte, que a identificação biométrica é um sucesso e foi um sucesso. Se houve casos em que houve algum atraso, está mais do que claro pela hora e pelo horário de divulgação dos resultados de que isso foram casos isolados. Não é e não se pode dar generalização, como alguns fizeram, a estes problemas. As vantagens do sistema de identificação biométrica podem ser verificados até em caso de prisão de eleitor que estava se passando mais de uma vez para votar e com o recurso da biometria foi preso. É a garantia de que o eleitor brasileiro só poderá votar uma única e somente uma única vez. Evidentemente que podem ter ocorrido, como ocorreu, em locais isolados. Se dizia que aqui em Brasília ia terminar as filas de votação apenas às 9 horas da noite. E já antes das 6 horas da tarde já tínhamos praticamente o resultado das eleições no Distrito Federal finalizado. Por isso que eu digo, e na coletiva que dei ao meio-dia, não vou fazer prognósticos. Nós não estamos numa competição olímpica que a cada ano tem que ser um tempo menor do que outro. O importante é a segurança e vamos ter paciência com o eleitor que tem a dificuldade de votar. Tivemos essa paciência, os eleitores puderam votar com tranquilidade e essas longas filas que se falavam que ia até às 9 horas da noite, não procedeu. Se houve, foi algo absolutamente isolado e sem nenhuma significância e, evidentemente, que tomaremos medidas para que essa identificação seja cada vez mais qualificada e cada vez mais melhorada. As senhoras e os senhores puderam verificar que, faltando 5 minutos para as 19 horas, todos os integrantes da Corte aqui presentes, com a presença do presidente Ricardo Lewandowski, se dirigiram ao Centro de Divulgação e de Imprensa para, juntamente com as senhoras e os senhores, terem, então,
a notícia da primeira parcial das eleições presidenciais, que só ficaram disponíveis às 19 horas. Aloysio, pela o razão presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, falando, né, que foi um sucesso o sistema de identificação biométrica, que estava gerando muitas dúvidas aí entre os eleitores brasileiros. É um balanço positivo, né? Isso, pelo menos nessa parte técnica, ele está bem satisfeito. Obrigado, Hermes. Eleição aqui no Brasil tem essa característica, né? Apesar de ser um país enorme, diverso, a gente consegue o resultado, graças, obviamente, à votação eletrônica, rapidamente e, às vezes, até de forma emocionante. E o ministro Dias Toffoli estava falando agora há pouco do que ele classificou como sucesso da identificação biométrica. Vocês viram isso? Como é que vocês viram isso aí, professor Antônio Barbosa? Eu vi alguns problemas, inclusive na sessão onde eu votei, mas conforme o próprio ministro Toffoli disse, pode ser um problema pontual. É claro que o TSE tem dados consistentes sobre o Brasil inteiro. Provavelmente é isso que aconteceu. Bom, esse rally aí, em que a gente vai acompanhando o processo de apuração, está demonstrando algumas coisas. Por exemplo, a gente vê a situação de alguns senadores, por exemplo, que tentaram a reeleição, como o senador Suplicy, o senador Simon, e que não obtiveram respaldo para permanecer no Senado. São dois senadores que têm um grande histórico aqui no Senado e que perderam as eleições. O Antônio Augusto Diap acompanha esses dois senadores há muitos anos, né? E o que levou eles a não obterem o respaldo das urnas, Antônio Augusto? Pois é, no caso específico do Rio Grande do Sul, do senador Pedro Simon, foi o fato de ele ter desistido de concorrer à eleição e depois, atendendo a um pedido da candidata Marina Silva, retornou à condição de candidato, quando a campanha já estava consolidada, todos os compromissos firmados entre os dois outros candidatos, o Olívio Dutra e o Lazier, que foi, afinal, o eleito. Então, em política não tem espaço vago. Se o sujeito fica ausente 10 minutos, alguém vai lá e ocupa aquele espaço. Ainda mais o senador que deu uma entrevista longa dizendo que estava definitivamente abandonando a vida pública. Então, acho que o eleitor do Rio Grande do Sul o puniu por isso. Em relação a São Paulo, a consequência natural da não eleição do Suplicy foi o fato de que o desempenho do candidato do PT ficou muito aquém das expectativas de um lado. E de outro, o fato de ele estar concorrendo com o ex-governador, 2 vezes candidato a presidente da República, que tem grande serviço prestado ao Estado de São Paulo e que fará, assim como o Suplicy fez, um grande trabalho, representará muito bem o Estado de São Paulo aqui no Senado Federal. De modo que os dois exemplos citados são exemplos de que realmente podia ocorrer esse tipo de alternância aqui nas 2 vagas em disputa. Você tem uma conta aí de quantos tentaram a reeleição e não obtiveram? Na verdade, o Senado Federal está renovando agora 1/3 da sua composição, 27 senadores. Desses 27, apenas 10 tentaram a reeleição. Eu não tenho ainda o resultado de todos os estados, mas a nossa estimativa era de que apenas 5 dos 10 conseguiam renovar seus mandatos. E alguns eu já sei que renovaram, para o presidente Collor, o Álvaro Dias, né? Esses dois, eu tenho informação que já concluiu a apuração. Mas o fato é que a renovação vai ser significativa. Dos 27, no máximo, voltarão 5, né? E voltarão aqueles que têm nos seus estados candidaturas fortes para lhe dar sustentação. Tá? Tem mais uma, Maria do Carmo, lá do Sergipe, que se elegeu também. Então, 3. Tem candidaturas fortes, às quais se encontram vinculadas, têm serviço prestado, e, portanto, não estão enfrentando adversários com igualdade de condições. Os demais, certamente, não obterão êxito exatamente porque falta essa estrutura. A eleição majoritária é fundamental ter uma aliança que lhe dê sustentação, que faça sua campanha no Estado inteiro. Eu vou conversar com o senhor, professor Antônio Barbosa, daqui a pouco, mas vamos ao jornalista Hermes Coelho, que ele está com mais um senador, ou melhor, uma senadora eleita aí na linha, né? É isso mesmo, Aloysio. Aqui na linha, ao vivo, eu vou conversar agora com a senadora Simone Tebet, eleita pelo Mato Grosso do Sul. Boa noite e parabéns, senadora. Boa noite, Hermes. É um prazer poder estar falando com você através da Rádio Senado. Senadora, quero saber, é um momento único, eu imagino, uma grande emoção, mas a senhora já tem a previsão de que linhas a senhora vai atuar aqui no Senado nos próximos 8 anos? Eu fui eleita por Mato Grosso do Sul. Tenho que, por obrigação, honrar o nosso Estado, trabalhando pelo Brasil, mas servindo, antes de tudo, o Estado que me elegeu.
Nós temos questões que são comuns, problemas e necessidades que são comuns a todo o povo brasileiro, seja na questão do aumento do financiamento para a saúde pública, do orçamento da União, seja pela questão de segurança pública, quem sabe um Fundo Nacional de Segurança Pública que precisa ser aprovado aí no Congresso Nacional. Nós temos as reformas política, tributária, todas essas questões são questões nacionais, a própria aplicação do Plano Nacional de Educação, que precisa de algumas leis para serem regulamentadas, enfim. Essas são questões nacionais, mas eu sou de um estado que faz parte do centro-oeste brasileiro, que tem especificações muito próprias, necessidades muito próprias. Hoje, no Senado, por exemplo, no Congresso Nacional, fala-se em se acabar com os incentivos fiscais para os estados menos desenvolvidos. Com isso, nós causamos um problema muito grande para o interior do Brasil. Então, é uma questão que foi muito debatida aqui, na qual eu vou ter que me debruçar e defender. Enfim, são questões, a gente não faz aquilo que quer, mas aquilo que o povo precisa que a gente faça. A gente sabe que a prioridade número 1 é saúde pública. Essa é uma questão que, seja quem for o próximo presidente da República, tem, com a ajuda do Congresso Nacional, que rever e discutir. A questão de segurança pública e segurança nacional. E a questão Eu sou professora universitária, então a educação é uma coisa que me toca de uma forma muito específica. Também queremos estar discutindo uma série de questões relacionadas a isso. Obrigado mais uma vez e parabéns, Simone Tebet, que agora vai chegar no início do ano que vem para 8 anos aqui como senadora. Parabéns pela eleição, senadora. Muito obrigada, eu que agradeço. Simone Tebet, a Luísa, foi eleita pelo PMDB e vem agora pela primeira vez compor aí o Senado Federal. Herdeira política do ex-senador Rames Tebet. Exatamente o que eu ia dizer. Ela vai seguindo os passos do pai, que foi senador por Mato Grosso do Sul e que foi presidente do Senado no momento de crise na casa e se ouve muito bem, quer dizer, com muita prudência, com muita cautela, mas ao mesmo tempo com muita firmeza. Rames Tebet levou o Senado a bom termo na sua presidência. Ele é de Três Lagoas e a filha também, e a carreira política dela se inicia também lá em Três Lagoas. E ela vem reforçar a bancada feminina aqui no Senado, que parece que aumenta um pouquinho, né? Sem dúvida. Renova o mandato da Maria do Carmo, que é senadora. Foram eleitas Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, Simone Tebet aqui em Mato Grosso do Sul, a candidata do Espírito Santo, a Rose de Freitas, também foi eleita, de modo que há um reforço na bancada feminina aqui no Senado Federal, o que é positivo, porque no Brasil é muito desigual. As mulheres não têm no parlamento nem nos governos a representatividade que tem na sociedade. Apesar da lei que obriga um determinado percentual de candidatas do sexo feminino. E elas são já 51% da população brasileira. Exatamente. E, no entanto, há um descompasso absoluto em relação à sua presença na representação política. Agora, a impressão que me dá é que alguns partidos usam essa obrigatoriedade da representação feminina apenas para constar. Eles não investem efetivamente nessas candidatas, né? É verdade. É verdade. É pro forma apenas para cumprir uma obrigação legal. Ou seja, quem chega aqui é porque realmente tem um trabalho muito forte, bastante sério, né? É verdade. Bem, vamos continuar na nossa discussão. Eu queria saber de vocês o seguinte: alguns governadores, o professor Antônio Barbosa estava falando, que alguns governadores acabam tentando o Senado, é o caso de Antônio Anastasia, e vêm para cá, porque afinal o Senado é a casa da federação, e esses governadores vêm para cá para prosseguir a sua carreira política. Agora, em muitos estados, os governadores que tentaram a reeleição também enfrentaram muitas dificuldades, né? Eu tenho a impressão que o caso mais expressivo é aquele que não consegue chegar nem ao segundo turno estando no exercício do governo. É o caso do que aconteceu no Distrito Federal. Agora, eu queria te pedir licença um minutinho para tocar num ponto que foi analisado muito bem pelo Antônio Augusto em relação a 2 derrotas para o Senado. A de senadores que estão em atuação e que não conseguiram renovar o mandato. Pedro Simão, no Rio Grande do Sul, e Suplicy de São Paulo.
O caso do senador Pedro Simon, na minha opinião, é inexplicável. O fato dele ter mudado de opinião e se candidatado absolutamente fora do tempo. Quer dizer, ele já havia perdido, o Antônio Augusto explicou isso muito bem. Eu sei que foi para tentar dar um palanque mais consistente para a Marina Silva, mas eu acho que ele não merecia fazer isso consigo mesmo. Na idade que ele chegou, com a trajetória política dele, foi um dos grandes nomes do trabalhismo do Rio Grande do Sul, lá dos anos 40, dos anos 50. No Senado da República teve uma participação brilhante e que o singularizou. No caso de São Paulo, é claro, em primeiro lugar, o fato do peso de José Serra, que era o adversário de Suplicy. Mas eu também acho que vai resvalar em Suplicy esse sentimento antipetista que caracterizou a eleição de São Paulo neste ano, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, há 2 anos passados, com a vitória de Fernando Haddad à prefeitura da maior cidade do Brasil. Apesar de que o senador Suplicy sempre se elegeu muito mais pelo próprio nome e pela própria personalidade do que efetivamente pelo partido. Não, mas não tem jeito, né? Ele sempre se identificou com o partido, ele foi criador do PT, nem sempre amado pelos dirigentes do PT, mas ele nunca fugiu, digamos assim, da ideologia do partido que ele ajudou a criar. Agora, há também uma espécie de cansaço, né? São 24 anos de Suplicy como senador. 3 mandatos. Né? Foram 3 mandatos de 8 anos, isso é muito tempo. Agora, vamos voltar para aquela história, quer dizer, aqui Brasília, eu acho que é um belo exemplo. O governador Agnello não vai para o segundo turno. O que aconteceu aqui em outros estados? Quer dizer, é resultado do mau governo ou não? É a conjuntura política? Antônio Augusto, o que você acha? Olha, a minha avaliação é que o governador Agnello fez uma boa gestão. Quando ele iniciou o governo, pegou o Distrito Federal praticamente paralisado, com todas as obras paralisadas, sem crédito no governo federal, que estava uma série de pendências do ponto de vista legal, e fez um bom governo com obras, com realizações. Vou dar um exemplo. No Distrito Federal nunca houve um período de 4 anos que não tivesse havido greve na área de saúde e na área de educação. No governo Agnello não houve, significa que cuidou bem dessa área. Agora, o que aconteceu? A população viu o Agnello como um governador sem autoridade, um governador sem pulso, né? Ele vive em estado de perplexidade. Então, isso traz uma insegurança muito grande para as pessoas que esperam alguém de pulso, especialmente para enfrentar esses problemas na área de segurança, que foi uma coisa determinante aqui. Houve acusações as mais variadas de superfaturamento de grandes obras, como foi o estádio e tal, mas eu acho que isso foi o menos importante. O mais importante foi essa percepção de que tem uma intervenção do governo federal aqui em Brasília, quem governa são pessoas indicadas pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, essa primeira percepção. A segunda, há um antipetismo muito acentuado aqui no Distrito Federal, né? E o terceiro foi o fato de que entraram um candidato disputando, como o Rodrigo Hollenberg, que é extremamente leve, né? Tem um índice de rejeição muito baixo e que tem uma pauta muito identificada com esse momento de enfrentamento a essas questões de combate à corrupção. Então, é um candidato leve, está no mesmo campo do Agnello, tanto que ajudou a eleger o Agnello e depois saiu por discordar da gestão. E um candidato indicado pelo Arruda de última hora, que foi a surpresa dessa eleição. Chegou aos 48 do segundo tempo. Ter ultrapassado o governador com as realizações que o Agnello tem, volta a reiterar isso, né? Então, realmente é uma surpresa, né? Não há explicação a não ser essa da percepção de que não tinha pulso. Agora, o fato do Frejá, o candidato indicado pelo ex-candidato Arruda, ter obtido esse percentual de votos, chega a surpreender? É uma transferência de votos? Não, não é só isso, não. Bem, a mim não surpreendeu em absoluto. E, na verdade, o que o candidato Geoffan Frejá conseguiu nesse primeiro turno é mais ou menos, ou está muito próximo, dos índices que os institutos de pesquisa atribuíam a Arruda enquanto ele era candidato. Bem, esse é o primeiro aspecto. Houve transferência? Claro que houve. Houve uma preocupação óbvia de Arruda de dizer ao seu eleitor que o candidato dele era exatamente Frejá. Isso não há dúvida. Mas há um outro aspecto fundamental. Frejá não é alguém que chega na política do DF de helicóptero, não.
é alguém que tem uma passagem muito sólida. Tem um histórico Se aqui. não me falha a memória, foi deputado por 4 legislaturas, sempre eleito pelo voto direto de Brasília. E, sobretudo, foi secretário de Saúde, que deixou um nome muito consolidado. Quer dizer, não é imagem, não, é conceito que se faz. Por exemplo, foi ele o responsável pelo desenho, pela engenharia do Sistema Público de Saúde do Distrito Federal com os centros de saúde. É claro que era uma outra realidade, era um outro contexto, mas o que eu quero dizer é que Frejach tinha alguma coisa, tinha alguma bagagem a apresentar. Isso foi importante. Agora, há um detalhe, Antônio Augusto, na história política de Brasília, que é tão recente. O PT conseguiu eleger governadores 2 vezes, Cristóvão Buarque e Agnello Queiroz. Nenhum dos dois conseguiu vencer, se reeleger, sendo que Cristóvão foi para o segundo turno. Aliás, ele tinha vencido o primeiro turno e Agnello nem isso conseguiu. Bom, de Brasília eu quero levar vocês agora para o Rio de Janeiro. Queria discutir um pouquinho mais lá o que aconteceu. A gente vai ter segundo turno no Rio, Pezão e Crivella. O que aconteceu? O garotinho estava ali apertando. Qual análise vocês fazem disso, Antônio Augusto? Lá vai ser uma disputa terrível, né? É verdade. O problema é que o garotinho tem um índice de rejeição muito elevado. Ele é do mesmo segmento do Crivella. Os dois são evangélicos e têm um eleitorado muito forte nessa área. Tem uma trajetória nos meios de comunicação. Ambos são comunicadores, um radialista, que é o caso do garotinho, e outro apresentador de televisão, que é o caso do Crivella. O Crivella teve recentemente como ministro da Pesca e parece-me que fez bom uso dessa estrutura em favor de sua campanha no Rio de Janeiro. E para os demais segmentos da sociedade carioca, o Crivella parecia mais responsável do ponto de vista fiscal, dado a trajetória tanto do garotinho como da Rosinha nas suas administrações. E o fato é que o Crivella foi para o segundo turno, disputando com o Pezão, e o Pezão vai ter muita dificuldade, porque com o garotinho qualquer um derrotava, dado o índice de rejeição elevado, que praticamente chega a 50%. Já com o Crivella o quadro é diferente, então acho que a situação lá se altera. A surpresa é o fato de Romário, uma celebridade, né, que se elege sem ter uma base partidária, uma candidatura majoritária capaz de lhe dar sustentação. Esse é que é o surpreendente lá no Rio de Janeiro, disputando com um ex-prefeito do DEM, muito desgastado, que é o César Maia. Histórico. Né? 3 prefeitos ex-prefeito por 3 mandatos. Muito bem.